mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Caríssimos amigos, meus irmãos em Cristo, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje, quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, quinta-feira da segunda semana do tempo comum. Hoje vamos continuar refletindo o Evangelho de São Marcos, mas também, dentro da liturgia, a Igreja comemora o dia de Santa Inês. Santa Inês, que pertencia a uma família romana e que em segredo ela se consagrou a Deus, fazendo o compromisso de preservar a sua pureza e de preservar a sua virgindade. No entanto, um filho de um prefeito de Roma se encantou pela beleza da jovem e quis se casar com ela. Ele não sabia da vocação e do compromisso que a jovem Inês tinha assumido diante de Cristo, e após várias investidas para tentar se casar com ela, e com o recebimento negativo da sua proposta, ele resolveu denunciar Inês às autoridades daquela época, que naquela época os cristãos eram perseguidos e quem se declarava cristão poderia morrer, mas quem renunciasse a Cristo conseguiria conservar e preservar a sua vida. E Inês fez isso. Inês foi fiel ao seu compromisso a Jesus e não renunciou. Assumiu a sua fé e enfrentou todas as dificuldades a ponto de, no final, as autoridades, não tendo mais o que fazer para tentar mudar o seu comportamento, mudar a sua ideia, decidiram por executá-la e ela foi degolada. Mas ela, como diz, perdeu a sua cabeça, mas o seu coração permaneceu fiel a Cristo, que ela assumiu como seu esposo. Então que neste dia, Santa Inês esteja rogando por nós junto a Deus, para que consigamos também nós conservarmos o nosso coração puro e fiel a Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Irmãos e irmãs, para melhor vivenciarmos esse nosso momento de encontro com a Mãe da Misericórdia, esse nosso momento de reflexão e partilha da Palavra de Deus, convido você a nos unirmos como filhos e filhas deste mesmo Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos a proteção e a intervenção do Espírito Santo em nossas vidas, para que, pelos seus dons, Ele conduza as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que tudo que fizermos, agirmos ou pensarmos e falarmos seja do agrado de Deus. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O evangelho que iremos refletir hoje está em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12, onde o evangelista nos relata um pouco mais sobre a missão de Jesus, o seu anúncio do reino e também a salvação que veio trazer àqueles que necessitavam. Vamos juntos ouvir. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus, então, com seus discípulos, retirou-se em direção ao lago, e uma grande multidão da Galiléia o seguia. Também veio a ele muita gente da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia
e de além do Jordão, e até da região de Tiro e Sidônia, porque ouviram dizer quanta coisa ele fazia. Ele disse aos discípulos que providenciassem um barquinho para ele, a fim de que a multidão não o apertasse. Pois, como tivesse curado a muitos, aqueles que tinham doenças se atiravam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendeu, proibindo que manifestassem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Foram até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Podemos ver aqui neste trecho do Evangelho de Marcos, que relata um pouco sobre as atividades de Jesus, a sua peregrinação, que aqui podemos considerar que está acontecendo o auge da popularidade de Jesus. Jesus se tornou conhecido em todas as regiões, porque populações inteiras de vários lugares iam até ele buscar as suas curas, buscar os seus perdões, buscar aquilo que lhe era necessário, aquele povo sofrido, aquele povo oprimido, que precisava ouvir falar de Deus, precisava sentir o amor de Deus. E através de Jesus, eles conseguiam alcançar estas graças. As pessoas vinham de toda a parte do mundo, daquela região, e não tinha distância, e não tinha climas ruins, e nem obstáculos que o faziam desistir. Eles enfrentavam a tudo para conseguir chegar perto de Jesus, para conseguir ver Jesus, para conseguir tocar em Jesus. Jesus, neste evangelho, pede que os discípulos providenciem um barquinho para que ele possa se afastar um pouco da multidão. Ele precisa se afastar não por causa dos que buscavam ele pelas suas necessidades, mas ele também sentia que no meio de toda aquela aglomeração, de todo aquele povo que ali o cercava, ele podia ser abafado, ele podia ser reprimido ali, e existiam algumas pessoas no meio daquele povo que estavam atentos para conseguir algum motivo para denunciá-lo, para levá-lo às autoridades e prendê-lo. Então Jesus também tentou se afastar um pouco para ficar longe e ficar menos à vista e menos com pouca facilidade de ser tocado, de ser empurrado ou de ser desafiado por essas pessoas, seus inimigos. Jesus, naquela época, já era rejeitado por todos os líderes e autoridades políticas e religiosas, mas as pessoas que eram carentes, que eram necessitadas, vinham até ele para serem curadas, para serem salvas e para serem aliviadas dos seus sofrimentos e das suas enfermidades. Jesus veio não para aqueles que já se encontravam salvos, mas para aqueles que necessitavam da salvação. Ele quer que o busquemos do jeito que estamos, com as nossas cegueiras, com as nossas paralisias, com as nossas lepras, até mesmo com a nossa impossibilidade de caminhar, mas que cheguemos até Ele e o busquemos nos arrastando, porque às vezes o peso do pecado faz isso com a gente, nos torna enfermos, nos torna paralíticos, leprosos, cegos, e que em determinado momento nós precisamos buscar a nossa salvação. Às vezes o físico, visível, aparente está perfeito, mas a alma está adoecida, e é para esses que Jesus veio trazer a misericórdia de Deus. Ele cura a nossa alma e o nosso coração. Ele é como se fosse os nossos médicos. Os nossos médicos curam as nossas feridas, curam as nossas dores,
fazem as cirurgias necessárias para restaurar a nossa saúde, nos encaminham para internamentos e repousos e nos dão orientações para, da melhor maneira possível, a gente recuperar a nossa saúde física. E Jesus vem nos trazer a saúde espiritual, a saúde da alma e do coração, que é o que pertence a Deus, que é o que Deus quer resgatar no ser humano. Jesus nos garante isso quando ele afirma: vinde a mim todos vós que estão cansados e fadigados, que eu vos aliviarei. Esta é a certeza que Jesus nos dá, que ao buscarmos, nós seremos aliviados do peso dos nossos fardos, das dificuldades que nos atrapalham, das doenças que nos afastam de Deus. Também busquemos, pelo exemplo de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, as forças e a confiança necessária para nos entregarmos inteiramente ao amor de Deus e por Ele sermos curados de todas as nossas enfermidades. Maria nos mostra o caminho que irá nos aliviar das nossas aflições e dos nossos sofrimentos. Ela é o intermédio direto entre a divindade e entre a humanidade, presente em cada um dos seres humanos. Deixou o exemplo da vivência e da obediência à vontade de Deus e alcançou a graça de ser a portadora em seu ventre do próprio Deus. O próprio Deus que quis se encarnar e veio ao nosso meio para nos curar, para nos salvar. Invoquemos sempre a intercessão de Maria, a nossa Mãe poderosa, a nossa Mãe da Misericórdia, a nossa Mãe auxiliadora, que quer sempre estar ao lado dos seus filhos, ajudando, conduzindo, amparando e consolando a cada um de nós. Irmãos e irmãs, agora rezemos juntos a oração que Santa Faustina Kowalska compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, terminamos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje, desta manhã de quinta-feira. Agradecemos a participação e a companhia de cada um de vocês e pedimos que compartilhe nas suas redes sociais, em seus grupos de amigos e familiares, a nossa página Devotos de Santa Luzia, levando adiante este projeto de evangelização. E também não esqueça de deixar a sua curtida, de deixar o seu joinha ao final deste programa. Agradecendo a todos que nos acompanham diariamente e por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, pedimos que Deus derrame sobre nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia,
misericórdia.